E aí, voltamos para fazer aquela revisão da nossa aula e para nós fazermos a atividade. Na tela para vocês, para a gente não perder tempo, que nós estamos na aula 9.2 falando sobre o imperialismo no século XIX e a partilha da África e da Ásia. Nós começamos a falar sobre essa base econômica e política ideológica do imperialismo, certo? Vimos aí que o imperialismo ele é um processo de expansão das potências europeias sobre o território da África e da Ásia no século XIX. Vimos também que os países industrializados buscavam novos mercados consumidores para vender seu produto e investir em seu capital. Também vimos que quanto maior fosse o número de colônias de um país, maior seria sua força política e militar no cenário mundial. Então, esses aqui foram os assuntos que nós vimos dentro desse primeiro subtítulo da nossa aula. A partilha da África e da Ásia. Como é que se dá essa partilha? Como é que eles dividem? Eles pegam dois continentes e vão dividir entre si. As potências europeias, então, elas iniciaram uma disputa grandiosa pela África e pela Ásia. Começaram, sentaram à mesa e disseram, olha, parecia que era uma pizza que eles estavam dividindo. Esse pedaço é para mim, esse pedaço é para ti, esse pedaço é para ti. Dividindo como se fosse uma pizza. E esse processo ele vai ser conhecido como corrida imperialista, porque quanto mais eu domino territórios, mais expansão territorial eu tenho. E isso é característica do imperialismo. Lá na Conferência de Berlim, de 1884 e 85, que foi a reunião entre as principais potências europeias para dividir o continente africano. Lembrando aqui que a Itália e a Alemanha tinham de início ficado de fora, porque elas estavam em processo de unificação. E isso vai levar, nós vamos ver que esse imperialismo vai levar à Primeira Guerra Mundial. No final do século XIX, grande parte da África e das diversas regiões da Ásia estavam sob domínio europeu, porque eles dividiram entre si. Formas de dominação. Primeiro eles se exploravam economicamente, depois nós temos o controle político e depois o controle militar. Essa era a forma de dominação. As colônias elas vão ser utilizadas como fornecedora de matéria-prima e riquezas naturais para esses países colonizadores. Então, se eu produzo móveis, eu quero madeira. Produzo casa, eu quero madeira. Então, vou pegar essa matéria-prima. Se eu produzo automóvel, eu quero a borracha para o pneu do meu carro. E fora recursos naturais. Diamante, ouro, depois casterita, pedras preciosas. Nas colônias, o poder político era exercido pelo governo europeu. Os europeus buscavam impor sua cultura, religião, sua língua, à população colonizadas. Então, dizer, olha, você agora vai aderir à minha cultura, vai aderir à minha religião e vai aderir à minha língua. Esqueça de vocês. O impacto. Ao mesmo tempo, surgiram um movimento de resistência a esse processo de colonização. Era um movimento chamado de nacionalismo contra o domínio desses estrangeiros. Muitas comunidades vão perder suas terras e foram submetidas à exploração econômica. Mesmo após o fim do colonialismo, muita consequência do imperialismo ainda permanecem. Problema de desigualdade econômica, conflitos territoriais e dependência econômica. Então, vem cá comigo. Assim, nós vamos ver esse domínio. Mas faça a atividade aí que eu já volto aí com vocês. E aí? Fizeram a atividade de sala de vocês? Estava tranquilo? Estava difícil? Como era que estava lá? Hã?
Vamos lá, para a gente fazer a correção dela. Coloque na atividade. Perder tempo dela, não. Vamos lá que a gente corrige ela rapidinho aqui. Ó. Primeiro, no século XIX, as potências europeias iniciaram um processo de conquista, domínio de territórios na África e na Ásia. E esse processo ficou conhecido como feudalismo, socialismo científico, imperialismo, iluminismo ou renascimento. Cada um aí é no período, né, histórico. Feudalismo, que vai ser na queda do Império Romano do Ocidente, começa o feudalismo. Socialismo científico, nós vamos ver posteriormente, Karl Marx, Friedrich Engels, o iluminismo, o renascimento. Tudo isso são assuntos que fazem parte desse contexto histórico. Mas esse domínio, nós vamos dizer que, como esse domínio ele envolve expansão territorial, domínio militar, domínio político, domínio social, domínio religioso, nós vamos chamar isso de império, porque ele vai se ampliar. Os reinos, eles se ampliam, eles viram um império. E vamos chamar isso de, na tela para vocês, vamos chamar isso de imperialismo. O que vai ser o imperialismo? Potências europeias iniciam um processo de conquista, domínio de territórios na África e na Ásia. Então, eles conquistam e dominam. Tem um processo aí acontecendo. Isso é chamado de imperialismo. Questão 2. Durante o século XIX, várias potências europeias iniciaram um processo de expansão territorial na África e na Ásia. Esse fenômeno ficou conhecido como imperialismo, como nós vimos na questão anterior. Sobre esse processo histórico, é correto afirmar. Agora me diga o que pode se afirmar desse processo histórico. Letra A. O imperialismo foi motivado principalmente pela busca de matéria-prima, novos mercados consumidores e aumento do poder político nas potências europeias? E aí? Letra B. As potências europeias ocupavam esses territórios apenas para promover o desenvolvimento social das populações locais? Letra C. A expansão imperialista ocorreu principalmente por acordos pacíficos entre os europeus e povos africanos e asiáticos? Será que eram acordos pacíficos? Letra D. O imperialismo teve o objetivo principal abolir o capitalismo e implantar o socialismo? Era isso que o imperialismo queria, gente? Letra E. A ocupação europeia na África e na Ásia ocorreu apenas no século XVIII? Nós não estamos estudando o século XIX? Como é que ela ocorreu apenas no século XVIII? As potências europeias, aqui, vamos voltar para aqui para B. A potência europeia ocupava esse território apenas para promover o desenvolvimento social da população local? Era esse o objetivo? Ou o imperialismo foi motivado principalmente pela busca de matéria-prima, novos mercados consumidores e o aumento do poder político das potências europeias? E aí, qual é a resposta correta? Vocês já viram? Os países europeus, eles estavam em expansão capitalista. Então, eles visavam e eles queriam o domínio desses países. Eles queriam fazer o completo domínio desses países. Eles queriam que esses países se tornassem dependentes dele economicamente, socialmente, que eles pudessem ir lá, explorassem os recursos naturais desse país.
Não vê agora os Estados Unidos aqui de olho no Brasil, negociando até com governo de estado, que terras raras, que não pode, terra rara é do governo federal, mas mesmo assim, alguns governos estaduais, como foi recentemente o governo de Goiás, negociou diretamente com os Estados Unidos terra rara. Era assim mais ou menos que se dava o processo imperialista. Eu quero ir no local e eu vou dominar aqui quem são as lideranças políticas daquele país. Se eu domino a liderança política daquele país, eu domino aquele país politicamente. Porque aquela liderança política ela vai estar de acordo com a minha filosofia. E aí eu vou poder explorar aquele país sem interferência. Isso nós vamos chamar de imperialismo. Então a resposta correta é a letra A. O imperialismo foi motivado principalmente pela busca de matéria-prima, novos mercados consumidores e aumento do poder político das potências europeias. Esse discurso imperialista parece tão recente, parece que nós estamos falando de hoje, não do século XIX. Vamos para a terceira. O imperialismo europeu trouxe diversas consequências para a sociedade africana e asiática. Entre essas consequências, podemos destacar fortalecimento das economias locais e desenvolvimento industrial das colônias, a independência imediata das regiões dominadas pelas potências europeias, a expansão econômica, o controle político estrangeiro e mudança nas estruturas sociais locais, a diminuição das desigualdades sociais nas regiões colonizadas, ou o fim da disputa territorial entre as potências europeias? Então, olha a pergunta. O imperialismo europeu trouxe diversas consequências para a sociedade africana e para a sociedade asiática, não só africana, mas também asiática. Entre essas consequências, podemos destacar, e aí? Será que esse fortalecimento, a independência, olha as palavras, a exploração, a administração das desigualdades, o fim das disputas territoriais? Os países já existiam sua estrutura social formada. Todo país tem sua estrutura social. Uma mais desenvolvida ou não do que a outra, dependendo do seu ponto de vista. Mas essas estruturas sociais elas vão ser abaladas completamente por essa exploração econômica. Os países colonizadores, que são os países imperialistas, eles chegam, eles dominam a economia, vão explorar economicamente aquele país, seja seus recursos naturais, ou seja seu recurso humano, vão controlar politicamente aquele país. Vocês já perceberam que quando um país não está a serviço de uma grande potência, essa potência fica ameaçando invadir esse país ou invade esse país? Já perceberam isso? Inventa um monte de desculpa. A invasão da Venezuela, houve um monte de desculpa inventada lá. Mas foram lá e, puf, invadiram aquele país. Isso faz parte de um processo neo-imperialista, desse novo imperialismo. Muda-se as estruturas sociais e locais. Então, aquela estrutura social ali vai haver uma modificação. Então, questão correta é a letra C. Expansão econômica, controle político estrangeiro, mudança nas estruturas sociais e locais. Agora vamos fazer um processo aqui com vocês. Vamos decolar para o futuro? Bora lá? Decolando para o futuro. Opa! Olha lá, cadê o nosso foguetezinho? Decolando para o futuro.
Na tela para vocês, a questão do Decolando para o Futuro é: no final do século XIX, as potências europeias intensificaram a expansão sobre territórios da África e da Ásia. Esse processo esteve ligado ao avanço da industrialização e da necessidade de ampliar mercado e fontes de matéria-prima. Neste contexto, ocorreu a Conferência de Berlim, reunião no qual países europeus discutiram regras para a ocupação do continente africano. Esse processo histórico ficou conhecido como imperialismo e teve como suas principais características. Daqui foi quase um resumo de nossa aula. Qual a característica desse imperialismo? A autonomia política das sociedades africanas e asiáticas sob potências europeias? Ou foi a divisão dos territórios africanos em potências europeias, muitas vezes sem considerar povos e culturas locais? O desenvolvimento industrial das colônias africanas a partir do investimento europeu? A formação de aliança política entre países africanos e europeus em igualdade de condições? Ou a criação de estados nacionais independentes na África e na Ásia durante o século XIX? E aí? De que nós estamos falando? Já pensou alguém chegar hoje aqui assim, pega aqui o estado de Rondônia, vamos dar um exemplo do estado de Rondônia, e dizer assim: olha, o pessoal de Ji-Paraná para baixo, todos pertencem agora a Porto Velho. E quem vai dominar Porto Velho vai ser o Amazonas. O pessoal de Guajará-Mirim até Costa Marques, quem vai dominar vai ser o Mato Grosso. O pessoal do Cone Sul do estado de Rondônia, quem vai dominar será o pessoal do Pará. E todo mundo aí se juntava. Só que aqui nós estamos falando de um estado onde nós temos uma proximidade cultural ainda. Agora imagine os povos africanos, que eram muitos deles divididos em comunidades que tinham costume diferente, religião diferente, língua diferente de outros povos. E eles foram reunidos tudo e disseram: esse daqui vai ser um país ligado à Bélgica. E eles não quiseram dividir o território africano sem se importar como viviam esses povos, como esses povos se organizavam culturalmente. Então, a resposta está aí, a letra B. A divisão do território africano entre as potências europeias, muitas vezes sem considerar os povos e culturas locais. E aqui chegamos ao final de mais uma aula. E é engraçado que a gente vai evoluindo aqui no terceiro ano, e por que eu sempre estou fazendo esse apanhado entre o passado e o presente? Porque vocês precisam fazer essa leitura, que o Enem vai trabalhar assim com vocês nas questões. Se preparem para o Enem. Sempre esteja olhando o que já passou, mas o reflexo disso no presente. O que existe hoje no presente. Porque a história, ela serve para nós compreendermos o presente. Os fatos são passados, mas a nossa compreensão é do mundo presente. Até a próxima aula.